Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, e esse é canal para dar dicas de leitura, resenhas de livros, meus comentários, minhas opiniões sobre os livros para as leituras de 2025. Né? Então nós temos aí desafio literatura russa, né? Temos a literatura brasileira o Sertão, e aí vamos continuar então aqui com Dostoiévski. A gente começou lá com adolescente, aí foi ler o Pais e Filhos para entender algumas coisas lá. E parou adolescente para ler finalmente encontrei, depois de 2 anos atrás dele, Os Demônios, ou Os Possessos, tem a tradução Os Possessos, Os Demônios. Fyodor Dostoiévski, né, é um livro que vai da mesma linha aí do Pais e Filhos, esse aqui, o Adolescente, tá? Que vai discutir os nihilistas. Quem que são os nihilistas? Então veja lá, os Pais e Filhos, tem o Bazarov, né, o cara que começa a criticar a sociedade, a tradição, etc. Né? Então esse livro aqui, eu falei, tem um narrador que ele participa dos acontecimentos, vai relembrando o que aconteceu, mas ele sabe muita coisa que, como é que ele sabe, né? Tipo assim, então ele fica alternando primeira pessoa, um participante, um observador, um meio intelectual da época, e depois tem umas cenas assim que parece aquela perspectiva de Balzac, né? Que é aquele narrador que sabe tudo. Então, é um narrador problemático, né? Deixa o Bakhtin discutir isso aí. O Bakhtin é um formalista russo, né? Então, nós estamos na parte 2, paramos no duelo, que é uma cena assim, como eu falei, o modo operante da obra é que é o seguinte, é gradação. Então ele vai aumentando a tensão até ter uma cena explosiva, né? E aí relaxa, começa de novo. Então assim, vai fazendo isso e os personagens vão dado ao exagero. Então são, assim, poucos personagens você leva a sério porque são muito exagerados, são excêntricos, né? Então, assim, caricaturas, né? Vamos dizer, medíquens, né? Caricaturas. Então, nós paramos na parte do duelo. Não vou descrever a cena do duelo, você tem que ler o livro, está no meio aqui. A cena do duelo acontece lá com o Stravogin, né? E o Kirillov, né? Kirillov estão lá no meio, né, desse duelo, né? E aí o Kirillov vai ter uma conversa depois com o Piotr, que é o filho do Stepan, que é o intelectual lá, né, decadente e tal, que fica falando francês toda hora. As partes que ele aparece aqui tem aquele monte de tradução de expressão em francês, né? É uma crítica total ao Turgenev e aqueles intelectuais afrancesados, como ele fala, né? Então, vai ter a conversa, porque o Kirillov tinha prometido à sociedade, né, que esse grupo de terroristas, podemos dizer assim, né, de nihilistas, aqui, de fundamentalistas, de que sei lá que esse povo aqui, né, tinha prometido à sociedade que em caso de um drama, de um problema, de uma crise, né, ele até tiraria a vida e falaria que ele era culpado pelos crimes lá que estão acontecendo. Então, eles estão planejando algum tipo de ação terrorista, e aí o Kirillov deixaria uma carta falando, né, após ele acabar com a própria vida, falando que ele era o responsável. Então os outros ficariam, né, fora do rastro da polícia, coisa assim. É umas maquinação que fica aqui, né? Então, depois do duelo, a sociedade começa a levar a sério mais o Stravogin. O Stravogin chegou a duelar, né, e sobreviveu. Leia a cena para entender, ele sobreviveu. E aí fica aqueles realmente que levam a sério. Ó, esse cara realmente é um free calculista e ele vai fazer o que ele prometeu, né? E alguns não, né? Alguns. Então, essa cena do duelo foi para separar o joio do trigo. Aquelas pessoas que estão favoráveis à sociedade, que quer que seja ela, né? Que maçonaria é essa? E aí essa sociedade que planeja algum tipo de ação, né, política lá, e aí tem esse Piotr, que é um cara meio exaltado, né? E ele é filho lá do Stepan, o Stepan já é um cara mais. Era aquele velho niilista que falava, não fez nada, né? E agora tá horrorizado com o filho, porque o filho é aquele cara mesmo que quer botar fogo no parque, né, como diz, né? E aí, esse Piotr tem uma verdadeira devoção pelo Stravogin, Nikolai Stravogin, né? Então, tudo que o cara fala, ele acredita, assim como o Chatov, né? O Chatov é um personagem interessante, né? Ele é um contraponto aos outros, mas ele não deixa. Eu acho que ele deveria ser mais bem desenvolvido para que ele fosse o porta-voz do autor, né? Porque ele é o que mais se aproxima das ideias do próprio Dostoiévski, né? Mas ele, de certa forma, não é exagerado igual os outros, né? Então acho que é esse aí, né, pessoal? Não vou exagerar isso aqui para esse ser o meu porta-voz. E os outros são dados ao exagero, né? Então é isso que são os personagens. A cena do duelo é exagerada, né? E aí vai ter a cena da festa. Então, ou seja, no meio da segunda parte tem a cena do duelo, depois tem um monte de cena de sociedade, conversas, tem a cena dos fundamentalistas, terroristas, nihilistas, sei lá, subversivos conversando, cada um propõe a ideia mais mirabolante que a outra. E aí tem a cena do baile. A cena do baile, para entender a cena da festa de gala, né, tal, é que tem as conversas do Piotr, ou do Pedro, né, com a governadora lá, a esposa do governador, né, a tal de Yulia, né, que é Júlia, né, seria Júlia.
E ele começa a disseminar as ideias meio subversivas para a esposa do governador, né? Aí começa a mandar aquelas cartas anônimas, né? Criticando as excelências e falando que o cara é dono da província e tal. Então, assim, toda a parte que os niilistas estão seguindo a cartilha lá do Bazarov, do Pais e Filhos, né? Ou seja, eles visam falar mal mesmo das autoridades, tanto as religiosas quanto as políticas. E aí o cara consegue se infiltrar, né, nessa cena de sociedade e tem essas alternâncias de cena de sociedade, por exemplo, do Stepan, né, o de Stefan, que é o intelectual, a Bárbara, né? E aí tem essa cena de sociedade e tem as cenas das conversas entre os subversivos. A gente sabe que o Kirillov mora na mesma residência, né, no mesmo cortiço lá que o Chatov, né, o Ivan Chatov, que a gente sabe que vai ser a vítima da história. Né? A gente já sabe, né? Não vou dar spoiler nenhum, já sabe que vai ser a vítima, porque ele tinha certos acordos com a sociedade, igual o Kirillov, e ele não está cumprindo. E ele quer sair, né? Ele quer sair, que ele fala assim que eles são muito exagerados, que eles não estão levando a alma russa a sério, né? Lembrar que o Chatov, ele é um eslavófilo, né? Ao contrário de outros da história aqui que são francófilos, né? Ou seja, são fãs da França e tal. E aí tem um monte de citações da Revolução Francesa, até a Marselhesa, né? Aqui a Marselhesa, que é o hino da Revolução Francesa e tal. Então, ou seja, mostra que o Dostoiévski, né, e o narrador aqui não levam a sério essa ideia da Rússia ficar copiando a França. E é interessante, a gente sabe que vai acontecer algo semelhante pouco tempo depois, né, que aí no 1905 e 1917 vai ter as revoluções na Rússia, né, que é seguindo o padrão aí das revoluções da Grã-Bretanha, da França, etc., né, da Itália. Então, ou seja, uma revolução que chegou tarde lá na Rússia, mas foi uma revolução que é aquela revolução que os franceses já tinham feito, os ingleses tinham feito, os italianos tinham feito, né? E aí foram a Revolução Burguesa, primeiro, né, lá no fevereiro de 17, e depois os burgueses não conseguiram segurar, né, a confusão lá, e aí vieram os bolcheviques. Aí teve o golpe bolcheviques ali em outubro e novembro, né, o Lenin, galera aí e tal, e a história do século XX na Rússia, né? Então é interessante como é que muita coisa aqui é profética, né? Esse Dostoiévski me profeta, né? Porque um monte de coisa que ele falou, inclusive o personagem aqui, né, o Shigailov, né? Shigalyov é um cara meio Stalin, assim, um cara meio terra arrasada, né? Um cara que quer jogar tudo no chão pra fazer de novo, então ele é meio totalitário, achei assim, né? Só que a conversa dos caras você não pode levar a sério, né? Então a cena aqui da conversa deles, tipo a cena dos subversivos conversando na penumbra, né? Então cada um tem as suas ideias mais mirabolantes, né? De arrasar a sociedade, né? De fazer uma comuna, ou então de derrubar aquele governo e fazer eleições aí ao modo democrático. Outros aqui não concordam com a democracia, acham que a democracia é uma coisa burguesa, é uma coisa importada. Outros são favoráveis, né, a essas comunas, né, os Narod, né, tinha os Narodia, né, que eram populistas, né, chamados populistas, que queriam um acordo com os campesinatos, né. E muitos desses senhores até libertavam os escravos antes mesmo da liberação, abolição geral da escravatura na Rússia, né? Também teve esse momento lá que eles tiveram que liberar os escravos. Lembrar que no Brasil foi lá a Lei Áurea e nos Estados Unidos teve até guerra civil, né? Para liberar os escravos e tal. Mas na Rússia teve vários casos de senhores feudais lá que liberaram os escravos, né? Então o Gogol fala disso, né? Parece que o Tolstói fez isso também, né? Além de construir escola para os seus camponeses, né? Então, interessante isso aí. Tinha realmente vários, né? Vários senhores feudais, nobres, donos de terra, que faziam escolas para os seus camponeses. Tal. Então, interessante como é que existiam os progressistas. Mas o pessoal da terra arrasada quer jogar tudo no chão, inclusive os nobres, todo mundo, e fazer um governo de comuna, né? Um governo que seria até uma coletivização, coisa que realmente foi feita, né? Interessante. A coletivização que foi forçada foi realizada depois no governo dos bolcheviques, né? Depois da Revolução, depois da Guerra Civil. Eles deram um tempo lá para o pessoal fazer seus próprios, né? Cultivar suas próprias propriedades, mas depois essas pessoas foram reunidas em fazendas coletivas, né? Então tem toda uma crítica sobre isso aí e tal. Pessoal, inclusive o próprio George Orwell faz crítica disso aí, né? Olha que o George Orwell é de esquerda, né? Não é um cara de direita. Então, existe crítica de esquerda à União Soviética, tá? Não existe crítica só de direita, não. Então, pesquisem, né? Então, ou seja, ele mostra que essas várias correntes, né, que vão se infiltrando ali,
E eles estão planejando fazer realmente. E o mais exaltado é justamente o filho do intelectual. Você vê a ironia da coisa, né? Enquanto o pai, aqui o intelectual francesado, fica só na conversa, né? Só no blá blá blá, o filho dele é o cara que está exaltado mesmo, que está fazendo as negociações, os conchavos aí. E o próprio pai, né? Esse cara não é pariu um monstro, né? Porque o filho agora, que tem uma verdadeira devoção pelo Stavroguin, segue as ordens, né? E aí, a paralelo a isso, o Stavroguin deu um dinheiro lá para um cara lá, um forçado, e esse cara entendeu que o Stavroguin queria se livrar daquela mulher. O Stavroguin é casado, né? Coisa incrível. Por os padrões a gente fala aí que é um autista, né? Uma mulher que casou lá, não entendi isso até agora. E aí o cara entendeu que era para eliminar a mulher e vai acontecer isso aí. E aí, né, você vê a frieza do Stavroguin. E por isso que o Chatov, percebendo esses planos terroristas, ele vai embora da reunião, né? Então, ou seja, não fez uma coisa muito aconselhável, porque agora ele já não está de boas, né, com os Stavroguin. O Stavroguin está ficando realmente esse ditadorzinho de província, e aí agora o Chatov, que todo mundo sabe que tem uma treta com ele, se foi embora da reunião, ou seja, então ele sabe demais, ele não está conchavado, né, ele não está lá nos acordos, sabe demais, então ele vai ser eliminado, porque virou aí um arquivo vivo, né? Ou seja, se você vai na reunião do subversivo, ouve os planos, não quer participar e vai embora, né, fria, porque aí né, você pode ser suspeito de delatar os planos para as sociedades, para as autoridades, né? Então, já nessa cena aí, né, já brigou com os Stavroguin, que virou, né, um ditadorzinho aqui, e aí ele agora não concorda com os planos subversivos. Então, né, ele já sabe que tá um alvo nas costas, né? É isso que é a história. Então a história ela vai nessa gradação, porque ela vai assim, aí a gradação é que, olha, vai acontecer uma festa, né? Uma festa, ó, vai acontecer uma festa. A mulher do governador está sendo doutrinada por vários desse grupo, eles estão infiltrados, né? E no dia lá acontece uma manifestação de grevistas, né? O pessoal das indústrias, não, 70 homens lá, representantes de sindicatos, fazem uma manifesta na cidade. Então, ou seja, assim, é uma narração totalmente por exagero, né? E a festa também não vai ser nada do que se espera, né? Que aí vai fechar a parte 2, né? A famosa festa que você ficou a parte 2 esperando, né? Passou a ser no duelo, aí, olha, aconteceu no duelo, foi isso aí, Stavroguin conseguiu aumentar a fama dele, o nome dele, então todo mundo está fechado em torno da autoridade dele, né? Ele não entende muito esse carisma que ele tem, né? Porque o pior é ter uma devoção para ele, o Chatov também tinha uma devoção. Quando ele viu quem era essa pessoa estranhíssima, que é o Stavroguin, né? Que não é tão louco igual esse Shigailov, né? Esse Shigailov é o cara que quer arrasar tudo, a igualdade total, a terra arrasada, né? Que é o total niilismo. Ele chega à beira do absurdo, mas você sabe que esse tipo de gente existiu no século XX, né? Então o pessoal que acha melhor jogar a civilização no chão para construir tudo de novo, né? Então é esses caras que geraram os totalitarismos, né? Vejam lá na China, lá no Sudeste Asiático, etc., alguns lugares aí em que se adotou a revolução total, né? Guerra civil, então né? A gente tem histórias, assim, eu falo do processo revolucionário, né? Que Camboja, né? Camboja, Khmer Vermelho, né? Tem uns lugares assim que realmente o pessoal, Coreia do Norte, então o pessoal pega pesado, é a revolução dentro da revolução, a revolução permanente, né? Em que os próprios revolucionários são mortos. Lembra da Revolução Francesa, né? Revolução Francesa aconteceu isso aí. Então, os próprios revolucionários foram guilhotinados, né? Então, ou seja, interessante como é que a paródia que a gente já viu no Alienista do Machado de Assis. Então, ó, você da literatura brasileira, lembra do Alienista lá que começa, né, a revolta do barbeiro e tal? Então, é interessante, né? Esse livro Alienista do Machado de Assis, que é uma novelinha, né? É uma paródia justamente desses movimentos revolucionários, que é justamente o que o Dostoiévski está fazendo aqui, né? Essa paródia de pessoas que ficam pregando a Revolução Francesa na Rússia, mais atrasada ainda, né? E aí, essas várias vozes subversivas, nihilistas, né, revolucionários, socialistas, né? Então são várias vozes aqui e eles não conseguem chegar a consenso entre eles. Até que surjam as figuras carismáticas, né? O cara que, tipo o secretário do partido, né? Que é o Piotr, né? O filho do intelectual, e essa figura carismática do libertador lá, vai se tornar uma figura totalitária, né? Que é justamente o
o Stavrogen. Então seria mais ou menos ele predizendo as imagens, ou seja, as imagens carismáticas de líderes, né, igual o Lenin, o Trotsky, o Stalin, etc., né, e aquelas figuras que ficam nos bastidores, né, os Molotov da vida ali. Então, ou seja, é profético isso aqui, né? Eu acho assim, impressionante, né? Você pode ler esse livro comparando com a Revolução Russa que aconteceu ali em 17, a Guerra Civil até 21, 22 e tal, aí a União Soviética em 22, né? Então, nós estamos na Rússia, né? Então, prepare-se para a parte 3, tá? Então, esse é o resumão da parte 2. Esse aqui é o quinto vídeo que eu estou fazendo, né? Quinto vídeo desse livro, né? E tem vídeo de contexto, tá? Vídeo de contexto da obra do Dostoiévski, que foi escrito, o que ele está falando, tá? Tem vídeo aí que... Porque assim que eu terminar aqui os demônios, vamos voltar para o adolescente, né? E aí, em breve, quem sabe ano que vem, a gente reler Os Irmãos Karamazov, que é outro, né? Não é entretenimento, viu, gente? É dureza mesmo. Você ler Dostoiévski não é fácil, não, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.